A China tem uma estratégia para mostrar suas armas de guerra. Desde do desfile que eles fizeram no passado, que o Putin fez questão de estar lá com o Xi Jinping, eles mostraram as novas armas. Perceba que a China, o Xi Jinping, não se preocupa em ficar mostrando armas que os Estados Unidos já têm, ou que as pessoas já conhecem. A China, ela... Como é que eu posso colocar isso? Ela meio que usa um certo marketing militar, mostrando as tecnologias inovadoras para a guerra. Coisas que você não viu antes e provavelmente, aliás, certamente eles têm suas estratégias para usar isso. Aí, mano, Walter, a gente pegou até uma imagem que foi colocada nas notícias de divulgação. Essa imagem está em IA porque, obviamente, nós não temos acesso ao projeto. Mas eu vou explicar e também porque que a imagem está dessa maneira. A arma sônica, a nova arma sônica da China, ela tem algumas características muito peculiares, inclusive o tempo e a força com que ela consegue atuar. Ela é tão forte que ela é o primeiro projeto de arma não nuclear capaz de destruir satélites. E aí, quando você vai procurar notícias pelo mundo, você descobre que quando se falava dela, alguns anos atrás, antes dela estar... antes do projeto estar sendo finalizado ou estar operacional, de que ela funciona justamente por poder destruir satélites, ela vai funcionar também no espaço. Ela vai estar em satélites, ela pode estar num ônibus espacial, num foguete, para que ela possa atirar dali, e ela também pode funcionar em corpos celestes, como a Lua, no caso, né? Você pode ter uma arma dessa na Lua. E existe um assunto sobre isso, sobre como eventualmente vão ser divididos os espaços na Lua, porque isso vai acontecer, tá, gente? Se você tem aí seus 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, daqui a uns 20 anos, isso vai ser tema, sei lá, do Fala Glauber News da época, ou de quem estiver falando de geopolítica. Espero, né, mano, Walter, que estejamos ainda falando aí de geopolítica daqui a uns 20 anos. Porque a Lua, em algum momento, vai ser dividido pelas grandes potências que dominam, né? Como acontece hoje com o Ártico, com os polos, né? O Brasil, inclusive, tem um espacinho em uma dessas áreas que cabe ali o espaço para o avião poder pousar. Não acho que na Lua vai ser diferente. Mas a China já está preparando suas armas para estar na Lua. Júlio Roque, começa aqui explicando para a gente mais tecnicamente isso aí. Porque, eu não posso esquecer, como a gente está nesse cenário que toda hora o Trump ataca o Xi Jinping e tudo mais, teve uma piadinha ali dos assessores ali do Trump, dizendo que não dá, quando foi perguntado sobre essa arma, que ele não dá mais ideia para o marketing da China, porque eles só jogam essas coisas para a plateia, porque sabe que as pessoas se surpreendem. Mas aí ao ser questionado, os Estados Unidos não tem uma arma exatamente igual a essa. Falou, nós temos armas muito melhores, as pessoas só não sabem. Bom, tu vê, a guerra de narrativa acontece com o anúncio de uma arma. Mas vamos falar primeiro da arma, Júlio. Daqui a pouco a gente fala sobre a geopolítica por trás disso. Bem, estamos falando de DEW, Direct Energy Weapon. Né? São armas de energia diretiva. E assim você pode classificá-las também em subgrupos. As armas a laser, as armas a micro-ondas, que é o caso dessa arma que a China está testando, né? Entre outras, como já falamos aqui também de uma possível arma que foi usada, relembro, possível arma que foi usada no ataque e na captura de Maduro na Venezuela, sendo muito parecida com uma arma sônica. Então, a energia diretiva é dividida em subgrupos. E o subgrupo que estamos falando é de micro-ondas. E o que você pode ter uma ideia do que a China pretende é simplesmente começar de alvos mais perto para alvos mais distantes. Como assim, Júlio? É da seguinte maneira: os alvos mais próximos que essa arma, que possivelmente vão ser baseadas em bases terrestres, primeiro caminhões, se for caso de ser móveis, ou pontos fixos, é atingir a órbita de satélites da Starlink. Por incrível que pareça, esse é o primeiro alvo que a China tem como prioridade. Ter uma arma de energia diretiva, no caso de micro-ondas, com alguns gigawatts de potência,
que vai atingir essa rede de satélites de baixa altura, que é a rede Starlink, que possui o Elon Musk. A China já foi a público e disse que essa rede de satélites, conhecida como Starlink, é um perigo para a defesa nacional da China. Então, essa arma seria exatamente o que precisa a China para derrubar ou danificar essa rede de satélites. Depois que isso for feito, claro, a tecnologia for testada, combate provém, que eu sempre falo aqui, for testada em combate, funcionar, ela vai ser miniaturizada, É isso. difícil, para ser colocada em satélites. Aí a brincadeira fica de gente grande. É praticamente uma guerra espacial, onde o satélite carregará o dispositivo que seria o emissor desse raio, desse feixe de micro-ondas, para atingir qualquer outro satélite em órbita mais alta. E aí, com isso, a China testaria que esse equipamento funcionaria no espaço. E como o Eric disse, o próximo passo seria colocar isso em algum país, me perdoe, em algum planeta ou em algum satélite, no caso a Lua, até mesmo em cometas, para fazer com que esse dispositivo esteja baseado ou num planeta, ou num satélite, ou numa rocha que esteja trafegando no espaço. Aí sim a China completaria o seu sonho do início dessa arma. Mas como eu falei anteriormente, também tem as armas a laser, a qual o primeiro país a testar foi a arma chamada Dragonfire, utilizada pela Inglaterra. Foi o primeiro teste, foi a Inglaterra que fez. Seguido depois de alguns testes americanos, que estavam baseados em navios, as mesmas armas, e agora Israel testa com sucesso sua arma de energia diretiva baseada a laser, também com sucesso. Então são 3 países agora que possuem. No desfile chinês, que foi citado pelo Eric, também aparecem armas de feixe laser, mas nada foi dito, nada foi esmiuçado na mídia, mas sabemos que a China também possui, pelo seu desfile, mostrado pelo seu desfile militar, também possui essas armas de energia diretiva a laser. Mas essa capacidade de micro-ondas para danificar ou derrubar satélites de Starlink é o que está tecendo a matéria e que está virando um burburinho aí no meio dos canais de defesa, Eric. Muito bom, Júlio. E isso preocupa muito o Ocidente porque é uma arma que pode destruir satélites sem ter o poder nuclear. A grande preocupação disso, rapaziada, é que se você precisa destruir satélites e usa uma arma nuclear, você está começando uma guerra nuclear. Se você tem outra arma que faz isso, a coisa é bem distinta. Conhecido como contramedida. Contramedida, perfeito. E aí, um camarada perguntou aqui no chat, mas por que eles vão querer disputar a Lua? Porque na Lua, inclusive nós temos um episódio aqui no canal com esse camarada aqui, o Júlio Roque, e o Sérgio Sacani, aqui no Fala Glauber. E vocês falando da Lua, o Sacani cita o Hélio 3, que é considerado o combustível do futuro, não é isso, Júlio? E é um combustível, é isso mesmo, não é isso? Perfeito, perfeito. Maravilha. E as pessoas precisam se adiantar nessas questões. Tem minérios na Lua. Inclusive, recomendo a vocês aí, final de semana tá chegando, uma série chamada For All Mankind. É uma série que tem na Apple TV e é uma série sensacional, tem umas 4, 5 temporadas. E ela é uma série que acontece no mundo em que quem chegou na Lua primeiro na corrida espacial foi a Rússia e não os Estados Unidos. Então eles desenvolvem o mundo, cada temporada é uma década. É a mesma galera, eles começam novos e vão envelhecendo ali a cada 10 anos. E mostra que, por exemplo, e é uma coisa que se acredita, né? Se a Rússia tivesse chegado na Lua primeiro, os Estados Unidos não teria deixado acabar a corrida espacial, porque eles tinham que se sentir vencedores. Então, a tecnologia espacial estaria 3, 4 vezes mais avançada nos dias de hoje, e viagens para Marte já seriam comuns, porque tudo que, assim, uma boa parte do que foi feito no espaço, tecnologia militar espacial, foi feita porque os Estados Unidos queria chegar na Lua antes da Rússia. Então, se tivesse perdido essa corrida, você teria chegado em Marte já há muito tempo e a tecnologia militar das Forças Armadas Mundiais seria muito maior. Porque o que faz você ter tecnologia para sair do espaço
é tecnologia militar. Carcará, queria te ouvir aí sobre tudo isso. O Eric, o Júlio falou muito bem sobre as armas de energia dirigida, né, que é DIL em inglês, né? Ou energia direcionada, que tem armas acústicas, tem a laser, micro-ondas, uma grande explosão, uma carga dirigida também faz esse papel, que é o mais usado, mas as pessoas nem sabem que está usando isso como energia dirigida, né? Porque não estuda o conceito. Mas existe outras armas mais sinistras do que isso ainda, viu? Eu vou até abrir aqui para o público aqui, porque é o que eu falo, aqui no Fala Grave o público aprende muita coisa que você nunca vai ver em TV aberta, ninguém vai nunca nem tocar, porque eles também não sabem, porque não são do mundo militar e da pesquisa avançada, né? Já alguém já fala, é espionagem. Não é espionagem não, cara, é informação mesmo. Então, o que acontece? Essa arma de energia dirigida, o que é que você pode fazer ela em forma sólida também? O que é que a Rússia fez? A Rússia criou um satélite. Em 80, o Ronald Reagan, ele criou a guerra espacial, guerra nas estrelas. E a Rússia, a União Soviética, então, estava atrasada em algumas coisas. Aí o que é que ela fez? Eu compenso essa minha diferença aqui usando a energia cinética, alta velocidade. Olha só o pensamento dos caras. Aí o que é que eles estudaram? Os físicos russos e os cientistas. Cara, qual a matéria, um material pesado pra caramba, super denso, que aguenta alta temperatura? Tungstênio. Aí, olha só, aí o cientista, e se eu pegar uma vara de tungstênio do tamanho de um poste, 6 metros de altura, por 30 de diâmetro, só tungstênio puro, levar dentro de um foguete, jogar no satélite, e esse satélite, várias varas dessas dentro do satélite, que a Rússia tem que jogar tonelada lá em cima. E eu, no comando elétrico aqui, liberar essa arte no ponto tal que eu quiser. Olha só, cara, olha o nível que os caras chegaram. Eles chamaram essa arma de a arte de Gabriel. E a Rússia não fala que tem, e o americano, meu irmão, os caras têm essa porra. Aí o americano criou o que? A arte de Deus. Mesma coisa, pegou um satélite, jogou lá em cima e jogou essas artes. Nem o americano fala que tem as artes de Gabriel, as artes de Deus, que é a mesma coisa da arte de Gabriel com outro nome, nem o russo fala que tem. Só que o americano fez, ó, meu irmão, tendo ou não, vou fazer também. O que é isso? O tungstênio. Se você pegar um pedaço de... Quando você vai fazer mergulho, você pega um lastrozinho assim, dá 1 quilo, 2 quilos, uma coisinha de nada assim. O chumbo é muito pesado, é muito denso. Agora, se você cortar aquilo no meio, vai dar o mesmo peso, que é um tungstênio. Ou seja, o tungstênio é muito mais denso do que o chumbo. E ele suporta uma temperatura de 3.700 graus. Então, ele consegue passar pela atmosfera, não derreter, entrar na velocidade hipersônica, que é 12.000, 18.000 km por segundo, que dá, de 4 km por segundo aí, 18.000 km por hora. Irmão, o cara vem numa velocidade monstra. Quando toca no solo, vai ser uma explosão equivalente à nuclear, porém não vai ter radiação, vai ter somente a energia. Você faz isso com alto explosivo. Quando você explode, você transmite alta energia e para rapidão. A arma nuclear faz a mesma coisa, muito mais potente, só que fica a radiação do urânio e do plutônio, né? E essas artes que estão lá no céu, lá fora da atmosfera, meu irmão, está numa altura gigantesca, vai entrar na velocidade terminal que não tem como parar, não tem como perceber, porque ela é muito pequenininha, é tipo uma agulha caindo em alta velocidade, só que dá 6 metros de comprimento, com 30, aí não tem bunker no planeta que segura uma porra dessa. E com certeza, essas hastes, com certeza eles devem ter algum vetorzinho ali, ligado a ela ali, que tem sistema de ar comprimido ali, que vai direcionando para a direita, o cara faz com satélite. O satélite é direcionado por ar, por nitrogênio ali, geralmente. Aí o cara solta um pouquinho de nitrogênio para lá, e o satélite vem para cá, solta para lá, vem para cá. E isso ele vai guiando a arma até onde quer. Essas armas já existem. O americano fala que não tem, o russo fala que não tem, só que o americano também fez. Aí o Trump até comentou dia desse, que as hastes de Deus estão prontas. Que Roads from God, né? As hastes de Deus. E o russo chama-se as hastes de Gabriel. Meu irmão, agora tu imagine você tá aqui no planeta e esses caras começarem a jogar uma lança em cima do outro. Tá nesse nível, cara. São nações que veem o mundo noutra perspectiva, né? Como eu já falei, o russo está querendo montar base na Lua, um PIB menor do que o nosso, numa guerra gigantesca ali, com 1.600 quilômetros de frente ali.
combatendo no mar, na terra, no ar, na dimensão computacional, corações e mente, guerra econômica. É global essa guerra para os russos, que são 55 nações apoiando os russos ali, né? E os caras, emoção zero, o PIB aumentou 2 vezes mais, ainda querem botar a base na Lua. Aí me vem a China, com essas bombas nucleares. Eu fiz um podcast, acho que um ano atrás, eu falei, Glauber, o Glauber fez a pergunta, alguém perguntou quantas armas nucleares tinha no mundo. Eu falei, ó, quantas tem no mundo eu não sei não, mas a China tem 1.000 ogivas nucleares passando de 1.000. Aí teve até um cara que é especialista, o pica, tipo, lá da Relações Internacionais, fez baseado em quê? Baseado no que eu sei, pô. O cara, mas não pode, tu pode falar isso não. Aí a China agora revelou que em 2030 vai ter 1.000 armas nucleares, só que ela fala que só tem 600. Não tem como fazer 600 ogivas, 400 ogivas nucleares em 4 anos, não vai dar, pô. Então, quando a China fala que vai querer 1.500 ogivas nucleares, porque ela já tem 1.500 nucleares, ela não vai, ponto sem nó. Entendeu? A China sempre foi assim, ela nunca fala o que tem. E quando ela fala, eu vou fazer, sei o quê, ela já tem, meu irmão. E não esqueçam que a Coreia do Norte trabalha para os chineses, eles que bancam tudo. E a palavra que o Júlio quis falar na língua portuguesa, que é difícil pra caramba, eu sempre falo aqui, miniaturizar. Ô palavrazinha difícil, tá? A língua portuguesa é muito, tem vocábulos que é muito difícil de você pronunciar se você não for do seu cotidiano. Então, falar de miniaturização de armas nucleares, miniaturização de reatores, miniaturização de ogivas, você tem que praticar essa palavra até sair, tá, Júlio? Senão não sai, é foda. Então, a Coreia do Norte, ela miniaturizou as suas ogivas, não foi ela, foi a China. A China, ó, vou te safar a tecnologia e tu fabrica para mim e me manda. É por isso que você não vê a China fabricando. O Paquistão, idem, meu bebê. Entendeu? Então a China banca o Paquistão e a Coreia do Norte para isso. Meu irmão, banquei agora, me manda as ogivas aí. Você já viu que em tempos o gordinho dos foguetes vai visitar a China no trem nuclear dele? A prova de arma nuclear? Então, aquele trem tem vagões ali que não deixa passar os íons de radiação que emite o plutônio e o urânio, porque ele sabe que o satélite americano faz a prospecção em cima daquilo ali, e se tiver vapor de algum íon desse aí, eles vão saber. Então, eles têm um local dentro do trem que é um tapaué, meu irmão, super lacrado, entendeu? É desse jeito, os caras trabalham muito. E eu vou arriscar aqui, hein, tá? Os chineses têm apoio direto do Paquistão e dos norte-coreanos sobre produção de armas nucleares, porque foi o chinês que passou, agora está na hora deles devolverem o favor. Simples assim. Eu não sei onde a Cassia está, que não está sabendo dessa porra. Valeu, meu amigo Eric.